Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda edição do Amazonas Pode Mais. Primeira edição, vocês me acompanharam aqui com a nossa entrevista com o pré-candidato a presidente pelo Avante, Augusto Cury. Uma bela entrevista, com certeza que todos aprendemos muito. Nessa segunda entrevista, nessa segunda edição, nós temos alguém muito conhecido da vida manauara, mesmo, nascido na cidade de Manaus, 39 anos, ex-secretário municipal de Feiras e Mercado, ex-secretário municipal de Infraestrutura, ex-vice-prefeito de Manaus e atual prefeito da nossa cidade. Nascido em Manaus, criado no Morro da Liberdade, eu estou falando de Renato Júnior, o atual prefeito de Manaus. Seja bem-vindo ao Amazonas Pode Mais, Renato. Muito obrigado, Davi, pelo convite. Uma honra para mim poder estar aqui hoje com você, concedendo, na verdade, mais do que uma entrevista, um bate-papo diante de grandes oportunidades que Deus e você, com a sua benevolência, amizade, carinho e confiança, me confiou de poder hoje estar como prefeito de Manaus. Muito grato ao povo que acreditou em você e em mim em 2024, para que nós pudéssemos ser prefeito e vice-prefeito. Mas hoje, como cidadão, como prefeito, me sinto muito feliz de poder estar hoje servindo a cidade de Manaus, dando continuidade a um trabalho lindo, exitoso que você iniciou, dando sequência a esse legado. Começar do início. Renato é filho de um empresário, comerciante, teve um momento muito próspero na vida dele. Seu pai, a quem eu conheci, aliás, eu conheço muito o Renato, vi o Renato nascer. E aí o pai do Renato, num momento da economia, num momento da sua jornada, quebrou como empresário. E aí vocês tiveram que voltar para a feira, os desafios. Você vivenciou todo esse momento, né? Do apogeu à queda, e depois teve que voltar a fazer o caminho, percorrer o caminho novamente. Conta pra gente aí como foi essa experiência. Vocês tinham uma condição de vida muito boa, que você sempre conta, e que posteriormente teve que voltar para ir para a Feira da Banana, para a Feira da Manaus Moderna, como você mesmo fala, carregar a caixa. Como foi essa experiência, Renato? Davi, de forma muito objetiva, primeiro eu nasci no Morro da Liberdade e com 4 anos minha família foi para o Planalto, que antes era Alvorada 3, depois virou Planalto, próximo ali do Campos Elíseos, que é o Manaus. Mas até meus 4 anos de idade, meu pai vivia numa condição muito boa. Digo isso porque meu pai chegou em Manaus, dizendo ele, eu fugi da fome. Tinha algo atrás de mim, correndo atrás de mim, que era a fome. O leão da fome, ele dizia. E que o fez chegar até Manaus. Chegou em Manaus com 18 anos. Aqui teve oportunidades, foi operador de máquina, trator, caminhoneiro, foi pintor. Só que era um homem que gostava do comércio. E passou a vender frutas e verduras. Primeiro em feiras, era na antiga feira do Vivaldo Lima, antigo Vivaldo Lima, que hoje é ali ao lado da Arena da Amazônia. E ele começou numa banquinha, depois em 2, em 3, em 4. Depois começou a botar pontos na cidade de Manaus, carros, Belina, Pampa, Kombi, vendendo frutas. E foi Eu ampliando, lembro disso. foi ampliando essas áreas. E depois disso, ele montou o que era, as pessoas mais antigas sabem, que era o sacolão da economia e o varejão da economia. Sucesso de Era um vendas, né? sucesso, tinha algumas lojas em Manaus dessas que vendiam frutas e verduras, estivas também. E o papai foi pro Ceasa. Comprou um box no Ceasa, em Manaus, e tinha box no Ceasa, tinha o sacolão da economia e tinha o abastecimento das feiras. Depois Eu lembro que comprou. vocês tinham umas carretas, né? Ele tinha várias carretas. Ele comprou né? carreta frigorífica, comprou caminhões e começou a crescer no ramo do hortifruti granjeiro, até que confiando em pessoas erradas. Ele foi traído não somente por alguém muito próximo a ele, como também pelas circunstâncias do momento, uma inflação na época gigantesca que o Brasil atravessava. Ele se viu, confiou demais nas pessoas erradas e se viu falido. E a gente ele tinha Ômega CD, ele tinha Monza, ele tinha carros muito bons na Eu época. lembro dessa época. Você lembra disso? E eu com 12 anos de idade, foi quando meu pai, de 11 para 12 anos, aconteceu isso com meu pai. Passei
Papai passou por uma depressão muito profunda e se viu sem nada e foi para dentro da feira. Voltou pra feira. Voltou pra feira Manaus Moderna, E pra você trás de foi, uma banca. você foi acompanhá-lo. Com 12 anos de idade, eu e minha mãe e ele. Conta um pouco dessa experiência de voltar pra feira, Renato. É assim, pra gente foi um grande desafio. Pra ele, do ponto de vista... Pra quem tinha alcançado tudo aquilo que ele tinha alcançado, pra mim eu era uma criança. Pra ele, pra minhas irmãs, pra minha mãe, não foi uma tarefa tão simples, mas pra mim, Davi, sinceramente falando, era como se fosse uma aventura. Era muito legal, vamos lá, eu sempre fui muito motivado. Então, assim, ver o meu pai cabisbaixo na feira, chegando 2h30 da manhã, para entrar dentro de uma banca, de fruta, sem carro. Nós não tínhamos nem carro nessa época. E de carona com um ex-funcionário dele, que vou falar aqui é o Valdivino. Foi ele que nos levou, lembro como se fosse hoje, minha mãe com uma garrafa de café, eu e meu pai, de calção e sandália. Eu fui pintar a banca, porque tava... E nós começamos a botar fruta, vender no atacado, no quilo. Ele vendia, a minha mãe sacolava e eu carregava as caixas, entregava para os clientes na balsa do peixe, na balsa do boizão. Muitas caixas que eu não podia carregar, me tremia, balançava, porque eu não era acostumado. Imagina um garoto que não tinha carregado nem sacola de supermercado, agora carregando caixa. Algumas pessoas duvidam que o Renato foi feirante. Aquele bordão que tu sempre usa quando tu vai na feira aí. Alô, alô, Dona Maria, conta aí pra gente aí, rapidinho, vamos lá. É só entrar na Feira Manaus Moderna e conversar com todo mundo lá, mas para chamar cliente para nossa banca, imagina, a Feira Manaus Moderna ela tem mais de 800 boxes. A concorrência existe lá dentro. As pessoas perguntam aqui no meio político se eu estou preocupado com o que os outros muitas das vezes disputam. Não, eu fui criado no meio disso. Conta aí esse bordão lá, Renato, que você... A gente Eita que tá beleza, Dona Tereza, olha que maravilha, Dona Maria, doce que nem o mel, seu Manel, tem mercadoria gelada e fria, Dona Sofia, e tem pra todo mundo, e a mulher do seu Raimundo. Olha a água cristalina, gente boa, gente fina, gente de Santa Etelvina, o preço abaixou e não levanta nem com Viagra, natural que é o abacate, tá R$3. E aí começa a brincadeira de feira. Que legal, que legal. E foi desse jeito que a gente conseguiu de novo sair disso, até que meu pai faleceu, eu tinha 22 anos. Depois daí a gente já tinha conseguido respirar, mas nunca voltar diante daquilo que nós tínhamos. Renato, depois que saiu da feira, tu teve uma vida empresarial. Sim. Passou a vida empresarial e aí veio a questão política em 2018. Você foi candidato a deputado estadual, coisa que pouca gente sabe, né? Conta aí como foi a experiência, de onde veio essa possibilidade da vocação política. A única eleição que tu tinha disputado. A única. Antes de 2024 foi essa de 2018, que eu fui candidato a governador, né? Exatamente. Eu era coordenador de jovens, da denominação que eu frequento, e um rapaz, um senhor candidato, aí o governador virou pra mim, tu tem que ser candidato a deputado estadual, eu sou candidato a governador, vem, bora concorrer e tal. Eu falei, Davi, a política tá pra um lado, eu tô pro outro. Não, eu vou fazer uma travessia. Eu estaria tranquilo me candidatando a deputado estadual ou federal, eu estava, mas o povo do Amazonas me quer como candidato a governador. Foi. E você foi candidato a governador. E me convidou para ser candidato a deputado estadual, e eu fui candidato a deputado estadual. E a gente elegeria certamente o Renato e na época o Dedê e Lobo estariam eleitos no Avante, caso nós não tivéssemos sido traídos pelo presidente da época. A gente perdeu o partido na época. E no dia da convenção, né? No dia da convenção foi um grande desafio. Aí murchou toda a chapa, enfim. Exatamente. Mas já ficaste como segundo suplente, não foi? Foi, segundo suplente. Tive 7.285 votos, o que foi uma surpresa também para mim. Acho que 2 dias antes eu te liguei e disse, Davi, acho que eu vou ter uns 3.000 votos no máximo. Aí você falou, não, acho que tu chega em 4. E aí deu 7.285. Muito agradecido a essas pessoas que confiaram em mim. E aí, enfim, passou o tempo, fui seguir no ramo de construção civil, comprando e reformando casa, vendendo, trabalhando na construção civil, até que você... Eu vou fazer essa pergunta. Como foi essa transição da vida empresarial para a vida política? E depois, a sua primeira experiência administrativa como secretário municipal. Na verdade, eu vou fazer aqui... eu não sou o entrevistador, mas eu queria aqui compartilhar com vocês. O meu pai passou a vida toda trabalhando em mercados e feiras. E o Renato, o pai dele também. E ele trabalhou um tempo nas feiras. Quando fui eleito prefeito em 2020, o Renato foi meu coordenador
de rua, né? Na verdade, aqui toda a Zona Oeste e no segundo turno de toda a cidade de Manaus. Para quem não sabe, o Renato comandou a minha primeira eleição. Eu disse, Renato, presta atenção, ele não queria participar da gestão e eu chamei, disse, Renato, nós temos um legado a deixar para os nossos pais. Se você e eu não resolvermos os problemas das feiras de Manaus, ninguém vai resolver. Então, na memória do seu pai, na memória do meu pai, vamos trabalhar. Então, o Renato fez um grande trabalho, a gestão que mais reformou mercados e feiras, e a tua gestão no mercado de feiras ficou marcado na pandemia, né? Aquela balsa, aquela feira flutuante. O momento da maior cheia da história. Aí. Foi durante a pandemia. Foi um desafio muito grande. Quantos momento, dias? Nós fizemos a feira em 23 dias. 23 dias nós fizemos a feira flutuante. Postamos a balsa da CEMUSP, construímos com containers e ferro e cobertura metálica e fizemos uma feira flutuante porque a feira, uma das modernas, estava sendo invadida pela água. Estava insalubre. Eu encampei aquela briga e vi a feira começar a entrar água. E todo dia que virava, eu ia na feira e via o nível subindo e aí teve que interditar a feira. Aí, conversando com os liderantes, até foi o Sérgio e outras lideranças, como Paraíba, Moacir, outras pessoas, juntei todo mundo e nós colocamos uma feira flutuante. Quando eu virei para você e disse referência mundial, né? Saiu do The New York Times. The New York Times, BBC de Londres, Al Jazeera do Catar. Tudo foi noticiado. Foi nacional. Foi Entramos no Jornal Hoje 2 vezes. Saiu no Jornal Nacional e foi matéria no Fantástico. E você iniciou o maior programa de recuperação de feiras e mercados da história de Manaus, né? Você não me Quantas feiras e mercados, Renato? 32. Já foram reformadas. Ainda tem algumas aí a serem feitas. Exato. Né? Você entregou 32 feiras reformadas como prefeito. Aí veio um grande desafio. Ser secretário municipal de infraestrutura. Você comandou o maior programa de asfaltamento e recapeamento das ruas da cidade de Manaus, a construção de 3 viadutos, agora 4 viadutos. Passamos a pandemia, passou mercados e feiras. Qual foi a experiência que ficou para o Renato com relação à infraestrutura? Inclusive, você se especializou, não é isso? Exatamente. Você, depois de 1 ano e 3 meses como secretário de feiras, você me convida para ser secretário de obras. Um grande desafio para mim dar continuidade ao trabalho do Você cumpriu fielmente a parte que lhe correspondia, né? Literalmente como um bom desbravador. Nosso amigo Marco Rota, que era o secretário de obras, e a gente entrou com muita força, com muito trabalho. Ele me deu muitas dicas e aquela vontade de acertar. Davi, antigamente, Manaus era acostumada com um tipo de trabalho. Como é que era? Era só tapa-buraco, não tinha recapeamento. Apenas nas principais. Aí quando você vê qual é a diferença de Manaus para os outros estados, as outras capitais, a diferença é uma. Lá chove uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Aqui chove quando não é 6 meses direto. Ou é 6 meses direto, ou é 6 meses de vez em quando. Então tá sempre chovendo. Nossa água é ácida. Eu fui me especializar... O nosso solo é de Tabatinga. De Tabatinga. Fui buscar... A nossa base é muito fraca. A gente tem que praticamente refazer a cidade anualmente, de 6 em 6 meses. Exatamente. É um grande desafio. Eu fui buscar, dentro da secretaria, as pessoas capacitadas, os técnicos, os engenheiros. Valorizei. Estavam dentro. Fui buscar fora de Manaus e até uma das pessoas fora do Brasil para trazer ideias para a cidade de Manaus. E você me deu muita motivação para que isso acontecesse. Com o valor que você, quando prefeito e eu, secretário de obras, investimos em pavimentação, se fosse para fazer tapa-buraco, com 20% ou 30% do valor, nós faremos o tapa-buraco de toda a cidade. E estaria aquela coxa de retalhos. Vários bairros da cidade de Manaus receberam recapeamento. Verdade. E, lamentavelmente, por conta do plano de saneamento, por esgotamento sanitário, a concessionária Água de Manaus saiu rasgando tudo de novo em muitos lugares e... Por isso estamos aumentando. Você autuou em multas essa concessionária. Eu também estou autuando. E agora, mais do que autuando. Me permita fazer um comentário? Faço. Tem um ditado que diz, vão-se os anéis, ficam os dedos. É isso mesmo. Para que a gente pudesse aumentar a cobertura. É um ponto positivíssimo. A cobertura de saneamento básico em Manaus, era preciso fazer, né? Esses investimentos e rasgar as ruas. Fizemos um acordo com a empresa cumpriu em parte, outra não cumpriu, mas ela avançou, né? Houve avanço. Hoje nós saímos de 16% em 2021 para
40% em Ato 2020. de coragem sua. Ato de coragem. De muita em coragem. plena reeleição. Você sabe que às vezes a gente discutiu, Davi, não, mas eu preciso cumprir essas metas. As metas, exatamente, isso do aqui- plano de saneamento. E eu lembro assim, que o Davi, você é um... Nós multamos a empresa, né? Várias vezes. Várias vezes. Você fez várias multas, mas assim, Davi, acho que num podcast como esse, que é um bate-papo, nos permite falar o seguinte. A tua visão estadista. Você, e aqui eu sou entrevistado e não você, mas eu preciso falar. Você se permitiu. Você entrou para a história. Mesmo, por exemplo, não é simples aumentar o saneamento da cidade de Manaus. De 16 Para comer o 40%. ovo tem que quebrar a casca. Você mais do que dobrou, você triplicou. Avançou muito mais do que qualquer prefeito antes. Não é mais do que simples todos os fazer prefeitos juntos. um viaduto na bola do produtor, parar o trânsito, trazer transtornos. Tinha que parar, tinha que Em fazer. plena eleição. E outra, para que a população entenda. Nós fizemos um convênio com o governo do estado, em 3 parcelas. O governo do estado pagou uma parcela. É. Nós tivemos que destratar, porque senão até hoje não teríamos concluído aquela obra. Além O governo do daquela... estado ficou devendo a Zona Leste de Manaus. Dois viadutos foram feitos com o governo do estado. E aí você me procurou, tá atrasado, a empresa ia parar. Eu digo, ó, destrata e a gente vai fazer com recursos da prefeitura, né, Júnior? E sim, Foi pagamos. o viaduto também da Rio Branco foi feito. Foi a Barão do Rio Branco com a Avenida das Torres, Lá na na Zona Norte. Zona Norte. E o viaduto Rei Pelé, que fica na Bola do Produtor. Olha, a Bola do Produtor era o número 1 no ranking de Manaus em acidentes e mortes. Exatamente. E um gargalo, né? Desde quando nós inauguramos para cá, não houve uma morte. O que eu estou querendo te dizer? Nós fizemos o maior programa de pavimentação da cidade de Manaus. Digo isso porque 3.500 ruas, só para que você possa me entender que está vendo aí em casa ou no celular, a cidade de São Paulo, em um mandato. Olha o orçamento de Manaus, que é 10 bi por ano. Olha o orçamento da cidade de São Paulo. 120 bi. 132 bi. Eita, aumentou legal. Então, 132 bi. Nós somos territorialmente, nossa área urbana da cidade de Manaus, pelo menos 8 vezes maior do que a área urbana da cidade de São Paulo. É que São Paulo é verticalizado e aqui é horizontalizado. Olha o que eu vou dizer para vocês. Em um ano, e a cidade de São Paulo não tem 6 meses de chuva. É verdade. Que no caso ficamos 8, às vezes. E lá tem drenagem, Lá tem drenagem. Lá não tem as áreas de ocupação irregular que tem em Manaus. Lá não tem tanto igarapé. Lá não tem os 26 igarapés urbanizados dentro da cidade de Manaus e mais 100 e poucos fora dessa urbanização. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Em um ano, a cidade de São Paulo recapeou 4.416 ruas. Com esse orçamento de 100... Esse orçamento. Manaus, em quase um ano e meio, com um orçamento de 10 bi, fez 3.500 ruas. 3.668, para ser mais preciso. Exato, então é verdade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Foi um grande desafio, um grande avanço. E o bom é isso, é que a gente sabe que quando a chuva parar, a máquina entra, mais de 35 mil trabalhadores que são formados por gente que trabalha da prefeitura vai estar trabalhando para dar resultado. O que resta para os opositores da cidade de Manaus é olhar para o céu e ficar fazendo a dança da chuva para ver se chove mais, mas o sol vai vir. E os ramais, Renato, né? Nós fomos a primeira gestão a asfaltar ramais na história da cidade de Manaus. Vossorocas, fala um pouquinho de ramal, tentando ajustar aí o ramal, e depois a gente fala sobre as contenções às Vossorocas. Olha só, ramal, até 2020... Para a gente passar essa fase de secretário, para a gente chegar na tua atual gestão como prefeito. O que foi feito e o que será feito para a gente adiantar. Vamos lá. Exatamente. O que até 2019, no caso até 2020, o que nós tínhamos na zona rural da cidade de Manaus, podemos dizer assim, de pavimentação de asfalto em ramais era 0. Então, só para que vocês possam entender em casa, nenhum prefeito, e respeito a todos os prefeitos que passaram, aqui não é a pessoa do prefeito, é que não tinha nenhum ramal asfaltado por um prefeito desde quando Manaus existe. Então, o primeiro prefeito e secretário de obra
eu era secretário de obra e você prefeito, que asfaltou ramal da história, foi você. E contudo, você fez 16 ramais, entre ramais e vicinais. Asfaltou. Alguns deles com escolas, outros não tinham escola nem UBS, mas tinha um número muito grande de moradores, onde passa a rota do transporte escolar para levar até as escolas rurais. Então, mas isso não ajuda só na logística. Ainda tem muito ramal para fazer. E nós vamos fazer esse ano ainda, a gente entrega pelo menos mais 4 ramais. E as Vossorocas? E só para falar, a ajuda do ramal não serve apenas às crianças. É uma mãe, é uma avó, quebra, escorrega, cai, quebra um osso, o SAMU consegue chegar até ela. A ambulância chega até lá. É a produção rural, que chega o insumo e o cliente, o feirante... É o resgate da dignidade, né? Resgate da dignidade. Ele sai de uma situação de lama e poeira para o asfalto, né? E o investimento no setor primário, Davi, que gera emprego e renda, que faz com que as pessoas possam ter, no mínimo, a esperança de sonhar. Foi por causa desse ramal que hoje nós temos a maior produção de pitaia, que ninguém sabia o que era. Exato. Nós levamos lá. E hoje tem produção de pitaia e um cidadão como o seu Armando, eu cheguei lá com o seu Armando, ele me abraçou, chorou, saiu de dentro de uma S10. Eu conheci o seu Armando sem carro. Ele disse, hoje eu tenho esse carro. Essa propriedade era metade minha, metade de um parente meu. Eu comprei a parte dele. Essa casa aqui, eu construí. E a minha filha faz medicina, eu tô pagando com a pitaia. Dignidade a gente devolveu. Isso não tem preço, E tem as valor. Vossorocas, contem um pouquinho pra gente aí. Fizemos muito, né? Fizemos muito. Todos os... Às e vezes aí, não aparece, né, Renato? na verdade, é um investimento que quem está ali é grato. E às vezes quem está do outro lado não consegue enxergar. Uma Vossoroca você gasta 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20 milhões em uma Vossoroca, uma erosão. O que é a Vossoroca? Só para você entender. E aí eu preciso gastar 1 minuto e meio para explicar. Manaus é a mãe que abriga o interiorano. E sejam muito bem-vindos todos os nossos irmãos do interior. Mas por falta de equipamento público, por geração de emprego e renda no interior, Manaus vira mãe. É aqui que vem ter neném na Moura Tapajós, na maternidade, nas nossas UBS. Mais de 35% dos partos lá são do interior. Para tratamento dentro do EAMAR, que é subsidiado pela Prefeitura de Manaus. E muitas outras coisas que nós sabemos todas que é verdade. Aí eles vêm para cá em busca de um emprego. Aí De uma esses jovens, moradia. em moradia. Chega aqui em busca de um emprego. E agora? Tem que morar em algum lugar. Vai morar onde? Vão morar numa área de ocupação irregular. Muitos deles perto de um... Via da necessidade, né? Via da necessidade, não tô jogando... Davi, a tua origem, a minha, é invasão. Nós somos do Morro da Liberdade. Não, lá foi planejado. Foi planejado. É, lá foi planejado. Planejaram, até que Até que invadiram. invadiram. Mas foi planejado. Mas assim, eu e você não podemos jogar pedra nessas pessoas, pelo contrário. Se você jogar pedra nessas pessoas, você vai jogar pedra nos seus avós, eu vou jogar nos meus avós. É. Então assim, nós temos que fazer política pública, que já estamos fazendo, como você começou, para devolver a justiça social com relação à habitação. E a erosão? Eles vão morar nessas áreas de risco, muitas das vezes por uma necessidade. Estavam morando alugado, passou 3, 4 meses, ou compra um enxoval ou paga o aluguel. Aí ele fica, eu vou sair daqui. Aí vai para uma área de ocupação irregular, invade. Só que lá onde ele invadiu, não tem drenagem profunda, não tem rua, não tem escola, não tem nada. Aí começa a morar ali e daqui a pouco, essas áreas com 5, 6, 7, 8, 10 anos começam a ceder e vira as Vossorocas. E aí a prefeitura tem que entrar lá, mas não pode botar máquina. Se botar máquina, Trepida. efeito avalanche, guilhotina, descarte do lixo, que acaba que o carro do lixo não consegue chegar até lá. Enfim, esses são os desafios. Quantos nós fizemos? 38. 38 Mais contenções de erosão e Vossoroca. Mais de 80 milhões de reais foi investido. O maior em investimento de uma prefeitura. E agora, Renato, conta aí pra gente, a gente quer saber toda essa experiência de quem nasceu na periferia, teve uma vida muito boa financeiramente com o pai, depois caiu, foi pra feira, Montanha-russa. depois foi candidato, saiu, foi secretário de Feiras e Mercados, secretário de Infraestrutura, vice-prefeito de Manaus, agora o Renato é prefeito de Manaus. Quais são os maiores desafios, Renato? As responsabilidades são as mesmas. O que muda no papel, na minha visão, de ser prefeito de Manaus? E aqui, podem falar, não me preocupo com o que vão falar, que eu vou dizer. Não é uma tarefa simples. É o cargo mais difícil, meu amigo, de substituir ser você prefeito também, Davi. dessa cidade. Você foi da história, sem sombra nenhuma de dúvida, eu sou o prefeito de Manaus hoje.
eu tenho humildade para falar isso. O prefeito que mais entregou. Fez o Gigante da Floresta. Mirante Lúcio Almeida, uma obra de frente, resgatando a autoestima do centro. Era um clamor dos lojistas do centro. Então, a coragem de fazer tudo isso, imagina para mim, agora, herdar e dar continuidade a tudo isso, defendendo, além de defender o teu legado. Primeiro, por reconhecimento. Segundo, por gratidão. Então, dar continuidade a isso, a responsabilidade que eu tenho. Eu sou seu aliado político, você é meu líder partidário, meu líder político. Eu sou o prefeito. Não, Você é o prefeito, eu sou o ex-prefeito. Isso a gente entende. E assim, somos amigos. Para você que está vendo aí, nesses outros grupos, não estou criticando nenhum. Não existe essa leveza no tratar. A gente não para... E aqui não tem hierarquia, né, Renato? Eu não me sinto hierarquicamente, a gente é igual. E outra, eu vejo muita gente, a tua gratidão, quero aqui agora abrir, tu és o entrevistado, mas eu quero aqui dar um depoimento. A tua postura, né, de gratidão, de reconhecimento, os convites, né, que tu recebestes e tal, e todos eles foram negados por ti, dizem muito sobre a tua pessoa. Por quê? Porque tu demonstra ser alguém grato, um homem honrado, um homem decente. Isso é raro na política. Sabe o que te diferencia dos demais? Os teus valores cristãos e os meus valores cristãos. O que você está fazendo na política é raro. Dentro da política, infelizmente, o correto é ser traidor, é ser mal visto, mal falado. Então você está sendo falado pela sua decência, pela sua honra e pela sua moral. E eu quero aqui agradecer porque eu fiz a indicação certa. E quando eu indiquei você, eu tinha certeza, porque eu te conheço desde que nasceu e você tem sido uma grata surpresa para a cidade de Manaus, não para mim. Então, isso para mim, Davi, as pessoas às vezes perguntam. Eu costumo... Eu tento controlar algumas vezes a minha emoção, mas eu não posso. Porque o Renato não trai o Davi. Porque eu detesto o traidor, Davi. Porque eu vi como meu pai ficou quando ele foi traído. Então, eu jamais me emprestaria ter na minha biografia traição. É melhor uma triste verdade do que uma alegre mentira. Uma ilusão, um sonho, não presta. O governador do Amazonas, que arrecada quase tudo na cidade de Manaus, na minha opinião, devia ser o primeiro prefeito de Manaus. É verdade. Porque ele arrecada quase tudo aqui e quase não deixa nada aqui. Na sua opinião, você fez um pedido ao governador atual, ele não deu uma resposta, mas o que eu acho é que Manaus tem sido vilipendiada, estão tirando toda a riqueza de Manaus, dizendo que vão levar para o interior, não estão levando para o interior, e por isso o desafio agora é de a gente poder caminhar com o nosso partido nessa questão governamental. Os índices de criminalidade de Manaus aumentaram, mas só que no transporte coletivo diminuíram 74% do ano passado para cá, fruto dos investimentos da Guarda Municipal. O concurso público foi feito aí há 2 a 3 semanas, mais 590 guardas. Sim. Essa é uma tendência da prefeitura? É uma tendência já no próximo mês. Acredito que no máximo no próximo mês eu coloco mais 20 viaturas da Rumo, que hoje tem 27 carros. Vou colocar mais 20, vai para 47 veículos. Ao todo, quando você assumiu, tinha 2. Tinha 2. E você entregou 86. 86 veículos, Veículos, né? entre quadriciclos, enfim. E agora eu vou colocar mais 20, que vai para mais de 100 veículos. Só que assim, vale ressaltar que a responsabilidade da segurança pública não é do município, da Prefeitura de Manaus. Pela Constituição, é dever do governo do Estado e do governo federal. Agora, Davi, ser prefeito de Manaus é cuidar da UBS, mas também cuidar da feira. É cuidar da guarda municipal, mas também cuidar da escola. É cuidar da produção rural, mas também cuidar do ramal. E também fazer viaduto, trabalhar mobilidade urbana. Você fez, como prefeito, grandes avanços. Eu reconheço e parabenizo. E, mais do que isso, aplaudo o seu legado. Como prefeito, eu também quero deixar as minhas marcas como prefeito, dando continuidade ao trabalho que você me oportunizou como secretário de feira, secretário de obras e prefeito. E dar continuidade é um dever. Na política, o meu pai político é você. Então, você é muito bondoso, você é muito bondoso. A melhor alegria de um pai, eu sou grato.
E eu não preciso mentir. Na verdade, na política, o pai sempre quer o filho como? Bem, Melhor do que ele. exatamente. E no meu caso, eu sou o filho, Eu eu tenho quero o pai certeza que melhor do que eu. Eu tenho certeza que você vai me superar como prefeito. Não. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus tem reservado para você com relação ao futuro, conhecendo o teu volume de trabalho. E aqui eu estou num podcast, eu posso falar do jeito que eu quiser, não posso? Pode. Então, se depois quiserem cortar, que corte para lá. Se não quiser cortar, eu seguro a onda. Publica na íntegra. Eu vou dizer para vocês aqui. Eu estou falando isso. Muita gente pode falar, a gente é de verdade, Davi. Tu errou e tu acertou. Eu vou acertar e vou errar. Seres Qualquer humanos, ser né? humano, você que tá me vendo é desse jeito. Tá aqui, ó, eu tô desprovido do cargo nesse momento. Você conhece o Renato Pessoa e não a versão do Renato. Eu conheço o Davi e não a versão que criaram do Davi. Ah, sim. Existe uma versão criada sobre você que foi criada pela oposição. Eles viram que não tinha como atacar a saúde e a educação. Agora eu quero fazer uma pergunta para Mas ti. deixa eu finalizar uma coisa. Eu preciso falar isso pra você. Eu sou evangélico. Você também. Desde que nasceu, você e eu. Exato. E assim, eu sempre tenho respeito pela Igreja Católica. Muito. Você nasceu do lado de uma igreja católica e se criou dentro de uma igreja evangélica. Minha família é uma parte evangélica, a parte é católica, então eu cresci respeitando isso. As ajudas que você, como prefeito, deu para a Fazenda da Esperança da Igreja Católica, mas a criação de um Réveillon Gospel, do Sou Manaus Gospel, Aniversário de Manaus aniversário Gospel. de Manaus Gospel, colocou o evangélico numa marca, não uma marca comum. Colocou no calendário oficial da prefeitura. Não interessa o prefeito Ninguém que venha. pode tirar mais. Pode vir de qualquer denominação. Isso já é da prefeitura uma conquista sua como prefeito. E aí, Davi, eu posso falar com muita tranquilidade aqui. Eu sei que eu sou entrevistado, mas se me disserem que eu posso falar o que eu quiser, eu vou falar. Davi, acho que, diante de tudo isso, tu foi, sinceramente, o político mais perseguido. Digo isso olhando para os teus olhos. Cara, tu foi perseguido na roupa que tu veste, na forma que tu fala. Quando tu acertou, quando tu errou. Mas eu vi você orando dentro do cemitério, das UBSs, da pandemia. Estendendo a mão para as vacinas e orando. Uma pessoa acabou batendo a foto do celular escondida. Eu te vi chorando muitas vezes, rogando e clamando a Deus. Tu viveu perdas na tua vida como ser humano que eu não desejo para nenhum adversário político. Perdeu tua mãe no dia que tu ganhou a eleição para prefeito, quando tu estava votando para ti como prefeito em 2020, tu estava indo pro enterro da tua mãe, Dona Rosa. Depois tu perde a tua esposa, se torna viúvo. Até tua esposa não dispensaram. Não pouparam a minha mãe, a minha esposa, o meu irmão, nem meu filho. Depois morreu teu irmão, que era um segundo pai para ti, que era o Delano. Eu tô falando, gente, porque eu conheço a família do Davi. Eu sei quem são. De verdade, não a narrativa criada. Depois tu perde teu filho. Aí julgam o Davi. Gente, o Davi é evangélico. O Davi lê a Bíblia, o Davi ora, o Davi é um homem cristão. O prefeito... Júnior, muito olha, do que eu passo, Júnior, é porque eu não sento em mesa de bar, eu não sento em mesa pra... não vai pra festa. Eu não sento, então Aí, isso aí, Davi, vocês sabem como funciona. O Davi é um cara normal como qualquer outro. Aí venderam uma coisa. O Davi casou de novo. O Davi é viúvo. Eu sou evangélico, fui criado dentro de uma igreja. Se eu fico viúvo, pela Bíblia, eu estou autorizado que a morte a o casar de separe, novo. né, filho? Exatamente, eu estou autorizado a casar de novo. Quer dizer que ninguém tem a chance e a oportunidade de recomeçar? Sim, sim. Chega, entendeu? Porque no momento que você estava velando os seus, era de um abraço que você precisava, Davi. Colocaram... Olha, Júnior, eu não posso reclamar não, que o povo dessa cidade, ele é muito bondoso comigo. Mas eu precisava falar, porque uma coisa é quem te vê os outros falando, outra coisa é que eu te conheço, eu sei quem tu é. Você me conhece, eu sou muito grato. Inclusive, hoje eu fui almoçar num shopping da cidade de Manaus, um shopping da cidade. Nossa, as pessoas me abraçam. Foi lá na Zona Leste, acho que alguém me comentou. Eu fui na Zona Leste, fui na Zona Norte, fui na Zona Centro-Sul, 3 dias seguidos almoçando em shoppings. E, nossa, o acolhimento, o carinho é fantástico. Estive na Marcha para Jesus, fantástico. Então, o que eu vejo é que a gente tem um ditado que diz: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, ninguém chuta a cara de cachorro morto. Então,
nós somos a resistência e a gente incomoda quem não entrega e quem não trabalha. Agora, para finalizar, Júnior, o que você espera? O que Manaus pode esperar do Renato como prefeito? Além de continuar o legado que você começou trabalhando muito, Davi, eu quero concluir o viaduto Passarão do final da Avenida Brasil com a Avenida São Jorge. E estaremos dando a ordem de serviço em mais outro viaduto. Ainda nos próximos 6 meses já estarei dando a ordem de serviço em outro viaduto, em outro ponto da cidade de Manaus. Não somente cuidando da mobilidade urbana, que é uma necessidade, sabemos disso, e é por isso que eu preciso de um governador que olhe e cuide de Manaus, mas também estaremos dando a ordem de serviço em mais 20 complexos, reformas de mais 20 complexos esportivos dentro da cidade de Manaus. Porque o investimento no esporte é o melhor, e não tenha nenhuma dúvida, e mais exitoso projeto social, de inclusão social para os nossos jovens e as nossas crianças e adolescentes. E também vamos estar entregando novas UBSs Esporte 4. Estaremos entregando e reformando novas escolas. Já na próxima semana eu entrego uma escola. Semana passada eu entreguei a USF Alges Gadelha, que você começou a reforma e eu tive a honra e a alegria de entregar. Outras áreas... Reforma e ampliação. Reforma e ampliação. Outras áreas da cidade de Manaus, nós vamos fazer investimento. Por exemplo, vamos criar agora núcleos da limpeza pública na cidade de Manaus. Ou seja, em cada zona, nós teremos pelo menos mais 4 núcleos de limpeza pública. E o sol chegando. E o sol chegando, nós vamos entrar. Hoje nós temos 14 frentes de tapa-buraco, de recapeamento. Nós vamos entrar ao todo com 50 frentes de tapa-buraco e recapeamento. Será, sem sombra nenhuma de dúvidas, o maior pacote de verão já visto na história da cidade de Manaus. E esses resultados vão ser vistos, sentidos pela população. Isso não é um favor, isso é um nosso dever. O inverno massacrou a nossa malha viária. E nós vamos entrar agora com esparadrapo, polvidinho e vamos fazer os cuidados que nós precisamos fazer. Nós temos também um avanço, logo, logo, muito grande. Acabei de fazer um aumento salarial dos servidores. Aumentamos os salários corrigindo 4,14 pelo IPCA. Não tem uma database atrasada de nenhum servidor, né? Nenhuma database. Databases unificadas. Da Prefeitura de Manaus, não. Se é o que você quiser saber, pergunta. É da Prefeitura? Não, não é. E outra coisa, Davi, ponto positivo para você. E para mim agora, desde quando eu assumi, nunca atrasamos o salário. Então, esse é um desafio. Isso é cuidar de gente. Nosso slogan, o seu era, o trabalho não para. E o trabalho não para porque aqui tem gente que trabalha. Então, é essa a nossa jornada. É dar continuidade com o trabalho, cuidando de gente. E, Davi, nós teremos também a criação de 5 áreas da cidade de Manaus, que nós faremos parquinho para criança, são pontas de terras, terá escorregador, parquinho, área para patinete, academia ao ar livre, uma areazinha bacana, que hoje são áreas obsoletas, estão lá invadidas pelo mato, e nós vamos ocupar para que a população possa usar essas áreas. Vai ter um espaço pet em todas elas. Nós queremos fazer a ordem de serviço e a inauguração dessas 5 ainda esse ano. Ainda esse ano, nós vamos dar a ordem de serviço em 6 avenidas da cidade de Manaus para a reconstrução dos canteiros centrais, elevando o canteiro central em 33 centímetros, para que, abaloando com grama, para que motos e carros não possam passar por cima do canteiro central e promover e causar acidentes no trânsito. Também faremos o recapeamento de pelo menos 3 avenidas na cidade de Manaus. Logo, logo a gente estaremos fazendo esse anúncio. Isso é compromisso com a cidade de Manaus. Manaus, durante 5 anos e 3 meses, teve um prefeito trabalhador. E esse prefeito trabalhador saiu da cadeira para um novo desafio e deixou no seu lugar um prefeito trabalhador também. A gente tem compromisso, não apenas politicamente. Nós temos um compromisso com o erário público, com as famílias da cidade de Manaus, com as crianças, com os adultos e com os idosos. E no que depender de mim, Davi, eu não somente vou orgulhar você, mas também vou orgulhar o povo da minha cidade. Eu conversei aqui com Renato Júnior, prefeito de Manaus, um homem trabalhador que veio da luta, né? Dos mercados e feiras, empresário, ex-secretário de obras, ex-secretário de mercados e feiras e agora prefeito de Manaus. Renato, uma honra e um privilégio falar contigo. Tuas considerações finais. Eu te agradeço a oportunidade.
e muito grato em Deus. E saiba, esse caboclo aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que no quesito trabalho, eu vou tirar a mesma nota que vocês, que é 10. A mesma nota que você bateu, que é 10. Eu tenho certeza que você vai conseguir êxito e sucesso. Conversei aqui, entrevistei o prefeito de Manaus, Renato Júnior. Uma honra e um privilégio nessa segunda edição do Amazonas Pode Mais. Fiquem ligados que a gente tem muito mais por aí. Te convido a assistir a gente em cada semana nos nossos entrevistados. Muito obrigado, Renato. Valeu, Te Davi. desejo êxito e sucesso, meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu.